e estamos aqui para um estudo bíblico e com a participação incrível do meu irmão Leandro, que tem quantos seguidores, quantos inscritos no YouTube? 300. 300, é mil ou milhões? 300 mil. 300 mil, não, é 300, é só 300. Aparece um pouquinho mais aqui, né? Aparece um pouquinho mais, só tá aparecendo tua testa. Se fosse a Giovanna, tinha tampado a tela inteira. Mas, então nós vamos fazer um estudo bíblico hoje, Leandro. Tá bom? Vamos postar daí para que as pessoas possam aprender com um estudo bíblico. Tá legal? Vamos fazer uma oração primeiro, de acordo? Uhum. Tá bom, então vamos orar. Senhor meu Deus, abençoa o nosso estudo bíblico, a nossa capacidade de aprender a palavra, de compartilhar esse evangelho maravilhoso e de cumprir os teus ensinamentos nesse dia abençoado, Senhor. Venha tocar em nossos corações e em nossas vidas para a honra e glória do teu santo nome. Eu oro. Amém. Amém? Uhum. Então tá bom, vamos começar. Leandro, nós estamos vivendo dias onde pessoas estão desacreditando do céu. Pessoas estão considerando que isso é um conto de fada, pessoas estão considerando que isso é história, pessoas estão considerando que isso é apenas uma fantasia, uma ilustração e que Jesus não vai voltar de verdade. Muitos estão acreditando que Jesus não vai voltar de verdade. Então nós estamos vivendo esses momentos e a gente entende que isso é apenas uma mentira do inimigo na vida das pessoas. Não é mesmo, Leandro? Que Jesus vai voltar, que Deus existe, que a palavra dele vai se cumprir. E nós estamos vivendo isso, Leandro. Leandro, o que você poderia somar e contribuir nesse assunto, irmão? O que você diz? Você já teve algum amiguinho da tua escola que não acreditou em Jesus? Que discordou que o céu não existe? Você Já. teve algum? Conte para mim. Conte para as pessoas que estão em casa ali assistindo a gente. Algum amiguinho que falou assim, Jesus não existe, Deus não Mas aí existe. não é meio que meu amigo. Mas não, um coleguinha de classe pode ser também. Ele riu? Não, é que Ah, eu tava lá, aí a professora perguntou: vocês acreditam que o céu é real ou que no Big Bang lá? uhum, Aí mandou escrever no papel. sim. Tá benzinho, Leandro, agora? Pai, só um instantinho, nós estamos gravando um vídeo aqui, pai. Fala um pouquinho mais alto que o microfone não tá tão bom. Vai ter que cortar só. Não tem problema. Isso daqui é ao vivo. Mano, aí eles teve que escrever no papel. Aí Aham. ela falou bem alto. Um pouquinho mais alto pro Aí ela pessoal falou ouvir. bem alto. Eu acredito no Big Bang. Aham. Em partes, o Big Bang ele não deixa de ser real, porque Deus fez a Terra da forma dele. Então, existe toda uma ciência, toda uma forma onde Deus criou os céus, entende? Mas o Big Bang ele só pôde existir porque Deus estava lá. Então, só pôde existir uma criação porque existe um autor, entende? Então, a gente não pode discordar da ciência, não pode discordar da explosão, porque Deus usou de muita sabedoria da parte dele para criar o universo. Olha a nossa perfeição, olha a nossa mão, olha nossos olhos, olha o nosso pulmão, nosso coração que bate o tempo inteiro sem nós precisarmos pensar para que ele bata. O nosso pulmão que respira sem nós precisarmos pensar para ele respirar. É automático. Então imagina, Deus criou o homem aqui em Gênesis, apenas tem um versículo que cita que ele formou do barro, que ele soprou o espírito de vida em suas narinas, mas existe toda uma complexibilidade por detrás, entendeu? Que não está descrito na Bíblia. Mas existe veias aqui dentro, existe tudo uma complexibilidade gigantesca na forma como o cérebro funciona, você está me entendendo? Na forma como que tudo funciona.
Então, você vê, Leandro, que a complexibilidade do universo não é descrita. Aqui diz, e criou Deus os céus e a terra. Mas Deus não explicou que ele criou as galáxias, não está descrito na Bíblia que Deus criou as galáxias, os planetas, as estrelas, não está descrito, não é mesmo? Poderia estar, poderia, mas nós sabemos que quem criou o universo foi a mão de Deus, não é mesmo? E, e, e você, Nando, o que você me diz? Você acredita que tudo foi feito por Deus? Sim. Por que você acredita nisso? Está escrito na Bíblia, Leandro, que um mandamento de Deus é que a gente saiba explicar a nossa fé. Quê? É um mandamento bíblico deixado por Jesus aqui nos Evangelhos, eu acho que lá em Atos, que era necessário que o cristão saiba defender o seu evangelho. Sim. Entendeu? Então, quando você for questionado, você deve saber como reagir. Você está me entendendo? Sim. É necessário que você saiba como reagir a perguntas difíceis. Quando questionarem a sua fé, é necessário que você saiba responder. Então, Leandro, por que você acredita que tudo foi feito por Deus? Porque tá na Bíblia, né? Está na Bíblia. Você acredita que tudo foi feito, tudo o que existe, todos nós, você acredita que pela Bíblia, você acredita que tudo isso aconteceu, foi criado só pela Bíblia, né? Não, mas também tem Ah, muitas coisas, né? fala um pouquinho mais ao pessoal ouvir. Não. Muitas coisas espirituais também, né? Aham. Aí dá de acreditar, né? O que, por exemplo? Pode falar, não tenha vergonha. Não sei. Não sabe o que é. Corta. Já Não estou tem vídeo as problema. perguntas que você Não faz, tem José. problema, Leandro. A gente tem que reconhecer que nós somos pessoas que não sabemos de tudo. Vão ter vários momentos na nossa vida que nós não vamos ter resposta para tudo. Você tá me entendendo, Leandro? Muitas vezes nós vamos ter que admitir que nós somos ruins. Admitir que nós não sabemos de nada. E assim que nós admitimos, nós abrimos espaço para conhecimentos novos. Uhum. Nós abrimos espaço para um conhecimento melhor, maior. Você está me entendendo? Uhum. Então, aqui na nossa Bíblia, é o que nós acreditamos, que levamos em consideração, mas a forma como nós sabemos que tudo foi feito por Deus é pelo Espírito Santo. Sabe como? O Espírito Santo confirma ao nosso coração. Quando nós fazemos umas horas de oração, nós lendo a Bíblia, nós estudando, como que nós sabemos que o céu foi feito por Deus, que Jesus desceu na cruz do Calvário para nos salvar? Como que nós sabemos? Nós simplesmente sabemos porque sabemos. Porque o Espírito Santo, esse sim testifica do Pai a nós. Toda vez que nós oramos, toda vez que nós participamos de um culto, o Espírito Santo confirma ao nosso coração as coisas do alto. Você está me entendendo, Leandro? Como nós sabemos que é a confirmação do Espírito Santo? Pelo Espírito Santo, vem aqui aparecendo um pouquinho mais. Pelo Espírito Santo, nós sabemos que tudo veio a existir pela mão e pela palavra de Deus. Certo? Mas eu quero saber como que nós sabemos que é a confirmação. Acontece assim, você simplesmente sabe porque sabe. Eu li o livro do Benny Hinn e perguntaram para ele, esse livro aqui, perguntaram para ele por que você acredita no Espírito Santo e tal, e os sinais. Ele respondia, eu sei porque sei. Ele sempre respondia isso. Por quê? Porque ele não tinha dúvida nenhuma. Ele vivia uma vida de oração,
ele vivia uma vida de leitura da palavra, e ele não conseguia duvidar, porque o Espírito Santo que estava nele testificava do Pai em seu espírito e em seu coração. Então não existia espaço para dúvida, porque o Espírito Santo, que era a confirmação total, estava na vida dele. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, não há espaço para dúvida. Entende? Seria interessante se eu achasse essa parte do livro, mas é muito difícil. E conta para mim, o que você acha? Você concorda que o crente sabe que Jesus vai voltar? O crente sabe que o céu existe? O crente sabe que as coisas espirituais se discernem espiritualmente pelo Espírito? Pelo Espírito Santo? Você sabe o que é o Espírito Santo? Você sabe? Sim. O que é o Espírito Santo? Fale mais alto, não, lembre. Quando você admite que você não sabe, aí você cresce. Eu não sabia isso, eu até li o livro do Benihim. Entende? Conte para mim, o que é o Espírito Santo? Você sabia que você tem um Deus que é três? Ele é trino? Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são três. Benihim faz uma comparação que é como o Sol. O Sol é três. Você sabia disso? Que o Sol é três? O Sol, ele é calor. Ele é calor, o calor que você sente, que chega na Terra e aquece, fica quentinho. O Sol, ele é calor, não é mesmo? Fica quentinho. Fica quentinho. O dia frio começa a esquentar. Vem mais perto aqui para o pessoal ver você. Então, o Sol é calor. O Sol também é luz. Então, ó, já tem duas características do Sol: calor, luz e energia. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é. Calor, luz e energia. Não faz barulho agora. Deixa eu deixar aqui. Senão vai fazer. É impossível não apertar uma furadeira. Tá, deixa aqui, ó. Então, você entendeu, Leandro? Então, Deus, ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como o Sol é energia, calor e luz. Entendeu? Você consegue entender isso? Então, aí que nós conseguimos entender o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Aí ele fala aqui, ele faz uma pergunta. Leandro, nós podemos orar para o Espírito Santo? Sim ou não? Eu não ouvi direito. Leandro, fala. Fala, senão o pessoal vai achar que tá mutado aqui o vídeo. Sim. Sim? Claro que sim. Porque o Espírito Santo, ele é Deus aqui na Terra. E tudo que acontece na Terra é pela mão do Espírito Santo. Então, o mais correto é você orar para o Espírito Santo. Claro, orando para Jesus, orando para o Espírito Santo, falando com o Espírito Santo, você está falando com Deus e falando com Jesus. Você está me entendendo? Uhum. Então, Leandro, tudo que acontece aqui na Terra, as curas, as libertações, tudo é pelo Espírito Santo. Certo? Tem algum comentário para fazer? Não. Não? Para finalizar, vamos ler um versículo aqui. Aí eu tô pensando na ideia de fazer o próximo vídeo com o pai. Ó, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz assim: E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha.
e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que Amém. testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém, ora vem o Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Leia de novo. Tá. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Vem. E quem vem, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Não é 10. Tá, mas isso daqui era o foco. Tá bom? Esse era o foco. Por quê? Porque o Espírito e a esposa dizem: vem. Por que o Espírito e a esposa? Você sabe? Porque o Espírito e a esposa somos nós. Sim. De uma forma simbólica, não que nós vamos ser uma mulher. De forma simbólica, nós somos uma esposa. E o Espírito está com a esposa. O Espírito protege a esposa. O Espírito está com a esposa, cuidando da esposa. Então, o Espírito e a esposa dizem: vem. Vem a quem? Vem Jesus se encontrar com a esposa. Legal, forte, incrível. Né? Então, ora vem o Senhor Jesus.